Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Raízes da Fé da nossa Constante TV. Todas as semanas estamos juntos nessa caminhada pela história da igreja, pela história do nosso povo, pela nossa história, pela história da fé. E a nossa intenção aqui é contribuir para o seu crescimento intelectual, espiritual, de maneira que possamos compreender hoje à luz do que nós conhecemos no passado. Nós estamos trabalhando desde a semana passada com uma fase da Idade Média que diz respeito a essa figura que nós conhecemos hoje como Papa, a instituição do papado, as suas origens. Vimos semana passada as suas origens. Por que essa figura, esse bispo de Roma, adquiriu tamanha notoriedade? E nós vamos hoje ver um dos mais importantes bispos de Roma da história da igreja. Se você for estudar ou ler Justo Gonçalves, que é um historiador conhecido para quem estuda a história da igreja, quem estuda teologia, já passou por Justo Gonçalves. Para Justo Gonçalves, o primeiro Papa é Leão I. Se você for para Erle Cairns, um outro historiador da igreja, vai dizer não. O primeiro Papa é Gregório I. Mas o que nós tiramos de lição disso? São os dois papas, dois nomes, né? Importantíssimos na história, para a gente entender a figura do Papa medieval. Nós estamos nessa transição para esse estabelecimento do papado como nós conhecemos hoje. Esse Papa medieval que nós vemos em filmes, etc., essa figura, essa autonomia, essa supremacia, esse apogeu, teve um começo. Começamos a ver na semana passada. Eu quero, portanto, trabalhar com você com o Papa Leão I, nesse próximo slide. Leão I, portanto, é chamado de o Grande. Leão o Grande. Vamos conhecer um pouquinho desse Papa. E para esse bispo de Roma, né? Para Justo Gonçalves, ele já era Papa, como nós conhecemos hoje. Eu diria que Leão não seria um Papa como nós conhecemos hoje, mas ele começa a fundamentar esse perfil, digamos assim, né? Esse perfil. Em termos de história, a gente homem não nasce ou não morre bispo e o outro nasce papa. A coisa, ela evolui historicamente, demora décadas, séculos para estabelecimento de um perfil, de uma situação. Portanto, é complicado a gente dizer, ó, esse era papa, o próximo já é papa. Esse não era, agora o próximo é. Porque não é, em termos de história, a coisa não funciona dessa maneira tão instantânea, né? Para que a gente entenda essa figura de Leão, como eu disse, para Justo Gonçalves é o primeiro Papa, para Erle Cairns é Gregório I, para a Igreja Católica, o primeiro Papa é Pedro, portanto Leão já é Papa. Então, dependendo do ponto de vista, você vai ver Leão como Papa ou não. Para a gente entender, continuar entendendo esse processo, desse nascimento do papado, é relembrar o que nós terminamos na aula passada para mostrar essa realidade que vivia o mundo de então. Dois lados, o lado ocidental do Império Romano, o lado oriental do mesmo Império Romano. Tudo era Império Romano. Só que a diferença é, na parte oriental, cuja capital era Constantinopla, que abarcava a península grega, com a Ásia Menor, a atual Turquia. Você tem aqui a Judéia, né? A Palestina, metade do norte da África, com Alexandria. Isso é a parte oriental. Aqui tinha imperador, tinha igreja, os teólogos que nós estudamos estão aqui. Essa igreja é uma igreja que era parte do Estado, era um setor do Estado.
não sofreu invasões por enquanto, algumas poucas invasões de algumas cidades limítrofes, mas a capital não tinha sido invadida ainda, portanto, estava íntegra essa parte oriental do império, diferente da parte ocidental, como já sabemos, sofreu as invasões das tribos bárbaras, tribos germânicas. E quando isso acontece, lembra das províncias romanas? Província da Judéia, província da Ásia Menor, província da Capadócia, isso tudo acabou. Agora são reinos bárbaros, reinos germânicos. Portanto, nessa configuração você tem a destituição do último imperador romano, portanto, a parte ocidental da Europa, que nós conhecemos mais na história, né? Somos resultados dessa história, não tinha mais o poder central. E na ausência do poder central, quem é que entrou em cena para assumir a cidade? O bispo de Roma, era a maior autoridade da época. Agora imagine, vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo nosso aqui, nós estamos em Manaus. E aqui ou no Amazonas, né? Há um governador. Há um governador. E ele governa o estado do Amazonas. Ele foi eleito para isso. Mas digamos que o governador, por qualquer motivo, ele deixa a cadeira de governador e o estado do Amazonas se encontre sem governo central, sem um governador. O Amazonas tem 62 municípios, cada um com seu prefeito. Então, cada prefeito vai trabalhar pela sua cidade. Os 62, incluindo Manaus, vai trabalhar em prol da sua cidade. Mas e as políticas de Estado, né? De governo, que coordena, que unifica o Amazonas como um Estado, que soma os 62. Com esse meu exemplo, sem um governador, nós temos a perda do poder central. Quem que vai governar o Estado agora? Digamos que a maior autoridade seja, no nosso caso aqui, o arcebispo de Manaus. O arcebispo de Manaus, ele é religioso. Ele tem a igreja dele, ele coordena a igreja católica aqui no estado do Amazonas. Ele é um eclesiástico, ele não é um político. Ele cuida da agenda da igreja, dos interesses da igreja, das preocupações da igreja católica. Mas digamos que pela ausência do poder central, do governo do Amazonas, a única pessoa capaz, com projeção social, para assumir esse governo seja o arcebispo de Manaus. Então ele tem que assumir isso. O que ele não fazia antes, ele começa a fazer. Então ele começa a se preocupar com importação, com exportação, com a Zona Franca de Manaus, começa a se importar com emprego, desemprego, educação das crianças, com a saúde do Estado interior, políticas do Estado. Então veja, para você entender que essa figura começa a ter em uma das mãos a Bíblia e na outra mão a caneta de governador, a pasta de governador. Então ele uniu o poder espiritual com o poder temporal. Algo parecido, para você entender, aconteceu no Ocidente, nessa época. Não havia um poder central, não havia imperador. O último tinha caído no quinto século, 476, que marca o fim da Idade Antiga para a Idade Média, para o começo na Idade Média. E quem assumiu, portanto, essa preocupação em coordenar a Península Itálica, a parte ocidental do Império Romano? O bispo de Roma. Ele que assumiu isso aqui. E a figura que começou com esse novo perfil é Leão o Grande. Leão o Grande é considerado o primeiro a esboçar os primeiros sinais do perfil do Papa no sentido corrente do termo. Veja a data dele, olha. Quinto século. Portanto, no quinto século,
com a queda do Império Romano, a queda do poder central, quem assumiu os deveres do imperador? Leão. Leão o Grande, Leão I. Ele era um pastor da igreja de Roma, ele era um bispo. Ele era um bispo. Não era chamado de papa, ou era chamado como os demais, como já vimos, um termo carinhoso, né? Mas não com papa como nós conhecemos hoje. Não era ainda papa como nós conhecemos hoje, mas Leão marca esta característica do papado medieval, que, como eu disse, no apogeu do papado, século XI a XIII, chegava a humilhar os reis da França, da Inglaterra, do Sacro Império Romano Germânico, beijava o anel, se ajoelhava na frente do Papa, isto é, era a maior autoridade da terra. Isso é um processo evolutivo. Eu estou mostrando o apogeu do papado entre o século XI e XIII. Nós estamos no século V aqui, então veja que é um processo histórico lento. Portanto, é a figura de Leão o Grande. A figura de Papa começa, portanto, com este homem. Quero falar, na época de Leão, havia controvérsias teológicas. Estamos no V século, portanto, a época de controvérsias teológicas, IV e V século. E havia duas controvérsias teológicas que eu queria pontuar aqui. A primeira é o nestorianismo. Nestorianismo, de Nestório. Nestorianismo vem de Nestório. Nestório era um bispo de Constantinopla, na parte oriental do Império. O que Nestório... Lembra que IV e V século são os séculos das grandes controvérsias teológicas. E uma delas é o chamado nestorianismo, que leva o nome de Nestório. O que Nestório defendia? Ele dizia que Jesus tinha duas naturezas. E essas duas naturezas caminhavam juntas na pessoa dele, a natureza humana e a natureza divina. Olha só, o nestorianismo é uma doutrina cristã, nascida no século V, segundo a qual há em Jesus Cristo duas pessoas distintas, uma humana e outra divina, completas de tal forma que constituem dois entes independentes. Isto é, Jesus não era o Deus-homem, Jesus era um homem portador de Deus. As duas naturezas não se misturavam, eram independentes. Esse pensamento, essa teologia foi considerada heresia. A questão é que Leão, que para alguns é o primeiro Papa, entrou nessa discussão. Mas Leão não tinha essa projeção ao ponto de uma palavra dele, de uma bula papal, de uma encíclica papal, resolver a questão. As pessoas ouviam Leão falar, mas era um bispo como outro qualquer, como os demais. Se fosse um papa do apogeu papado, no papado, como eu disse, século XI e XIII, numa bula a coisa se resolvia, porque era a maior autoridade da terra. Mas prova que Leão ainda não tinha essa projeção, porque ele entrou nessa discussão na época dele e não teve tanto resultado assim para acabar com a controvérsia. Outra controvérsia teológica, ela advém de uma resposta contra o nestorianismo, que é o monofisismo. Monofisismo, que heresia é essa? Monofisismo, doutrina cristológica do século V, portanto, época de Leão, elaborada por Eutiquis, em reação ao nestorianismo. Admitia em Jesus Cristo uma só natureza, a divina. Portanto, veja que o monofisismo, ele é o contrário do nestorianismo. Ali eram duas naturezas justapostas. Era um homem portador de Deus, não um homem-deus. O Nestório dizia assim, quando Jesus cansava era um homem, quando ele curava era Deus. Quando ele disse na cruz, porque me abandonaste era o homem, e Deus ficava calado. Quando ele ressuscitou era Deus, o homem ficou calado. A igreja considerou isso uma heresia, né?
Para combater Nestório, veio Eutiques e disse assim, não, Jesus não tem duas naturezas, tem uma apenas. E esta é a divina. Quando ele falava, quando ele curava, quando ele sentava, quando ele levantava, quando ele andava, era apenas a parte divina. Isto é, era um homem divinizado, né? Para Eutiques era assim, Jesus era um homem divinizado. Leão era dessa época. E ele não conseguiu resolver essas controvérsias na igreja, prova de que ele não tinha essa autoridade como Papa, como nós conhecemos hoje. Tá certo? Muito bem. Nesse próximo slide, nós veremos a influência de Leão nas controvérsias cristológicas do século V. Olha só. A autoridade de Leão, primeiro, não era aceita pelas partes em conflito, somente pelo fato de ser ele o bispo de Roma, isto é, ele tinha uma opinião. E a autoridade de Leão não era considerada a última palavra na época, porque ele era um bispo de tantos que havia. Portanto, a autoridade de Leão não era aceita pelas partes em conflito na questão cristológica. Ele não colocava o fim nessas controvérsias. Era mais um pastor envolvido a dar a sua opinião. Segundo lugar, apesar de Leão I não poder fazer valer a sua autoridade de maneira automática, esta autoridade aumentou por ter sido usada em prol da ortodoxia e da moderação. Isso é uma verdade. Embora Leão não tivesse essa autoridade que nós imaginamos que o Papa tinha na Idade Média, nesse começo ele não tinha, mas ele, verdade seja dita, Leão, bispo de Roma, no V século, ele se associou à ala ortodoxa da igreja, portanto ele condenou, voltou contra, né, por assim dizer, o nestorianismo e o monofisismo. Então, o valor dele é que ele se associou à verdade da igreja. Conclusão que nós podemos tirar, o Papa Leão I não tinha jurisdição universal. Isso é uma informação importante, né? Informação importante. Ele mandou uma carta para o concílio que definiu como heresia essas duas heresias. Concílio de Calcedônia, 451. E a carta ele foi lida, mas era uma opinião a mais. Isto é, o Papa, chamado Papa Leão I, não tinha esta proeminência, esta jurisdição universal, perdão, como os papas mais à frente terão. Então, veja só, né? O papado no Ocidente e o poder temporal que a gente está vendo. Como é que o Papa Bispo de Roma obteve essa proeminência política, inclusive, né? Não apenas eclesiástica, mas política. Veja só, na Europa, a autoridade de Leão I, o Grande, se estendia para além dos assuntos tradicionalmente religiosos. Como já falamos, né? Aqui eu tenho uma figura, uma pintura do artista italiano Francesco Solimena, do século XVIII, essa figura aqui, essa pintura. Esta pintura retrata o momento histórico quando o Papa Leão, que estamos falando, o Grande, encontra o rei dos Hunos, Átila. Átila era um rei dos Hunos, isto é, era um povo bárbaro, que estava destruindo a Península Itálica, invadindo Roma. Leão, como não tinha imperador para fazer frente àquele rei, quem é que foi? Leão. Leão foi lá. Isto é, ele deu uma de imperador, né? Ele deu uma de político. Ele era um pastor de igreja, mas na ausência do poder central, ele foi negociar com Átila, o rei dos Hunos, que era um dos povos bárbaros mais cruéis quando eles invadiam as cidades.
Portanto, Leão conseguiu uma paz para Roma a partir desse contato com o poderoso e cruel Átila, rei dos hunos. Nesse próximo slide, a gente vê uma outra circunstância que fortalecia o poder papal na área do poder temporal. Isso aqui é uma outra imagem, mostra Leão Magno, Leão I, com outro rei bárbaro, Genserico. Genserico. Era um rei bárbaro. Quando os vândalos, era o rei dos vândalos, né? Quando os vândalos, liderados por Genserico, invadiram a cidade, Leão Magno foi ao seu encontro para negociar a segurança dos habitantes e dos tesouros da cidade. Então mostra Leão, mais uma vez, atuando como poder central, isto é, o poder temporal. Era um pastor. Nesse meu exemplo aqui do Amazonas, né? É como se o arcebispo de Manaus assumisse o governo do estado e assumisse, por exemplo, até politicamente, militarmente, contra uma invasão de um país qualquer. Um país limítrofe que invadisse o Amazonas, a floresta amazônica. Ele ia num papel de liderança política, é o que Leão assumiu aqui. A liderança política da Itália, de Roma, negociando com os invasores. Você ainda está percebendo? Por que os papas medievais tinham essa tendência, eles começavam a se ver superiores e chegou ao ponto de eles entenderem que eles estavam acima até dos imperadores, até dos reis, porque eles consagravam os reis, então eles eram superiores aos reis. E eles queriam mandar mesmo, e no auge do poder papal, como já disse, século XI ao XIII, os papas de fato pensavam que eles estavam acima de todos, não havia ninguém acima deles, só Deus. Isso vem de quando? Vem de Leão I. Dessa mão no poder temporal, teve que fazer isso, porque não havia poder central na Europa. Portanto, a gente percebe a ascensão do papado na Europa. Nesse próximo slide, a gente vai entender, continuar entendendo esta ascensão do poder papal na Europa, né? Uma Europa em que a Itália e boa parte da Europa Ocidental estavam atoladas no caos. O papado preencheu o vazio, proporcionando certa estabilidade. Numa época sem poder central, os papas assumiram o poder político. A Europa estava um caos, invasão de bárbaros, destruição de cidades, fome, peste. Quem assumiu esse ônus? O bispo de Roma. Então, o Leão começou esse processo que culminou no papado como autoridade, inclusive, do poder temporal. Esta foi a principal razão porque os papas da Idade Média alcançaram o poder que os patriarcas de Constantinopla, Antioquia ou Alexandria nunca tiveram. Por que nunca tiveram? Porque eles não foram invadidos como a área ocidental da Europa, no Império Romano. Sempre tiveram imperador, um após o outro, mas a parte da Europa a que estamos vivendo não tinha poder central. Então, quem assumiu? Os papas. Então, esta foi essa postura política dos papas, dos primeiros bispos de Roma, que resultaram, portanto, nesse perfil do Papa como poder temporal. E eu quero apresentar aqui alguns argumentos que Leão I reivindicava esse poder temporal que nós conhecemos nos papas medievais. Nasceu com ele. Então, eu coloco aqui alguns argumentos de Leão. Leão entendia dessa maneira. Então, ele queria ter a primazia em relação aos demais bispos de Roma. Ele queria ter a primazia, inclusive, na parte temporal, no poder temporal. E eu trago aqui alguns argumentos desse Papa, desse bispo de Roma, para se enxergar como alguém superior, até mesmo superior aos reis.
Primeiro argumento de Leão: a autoridade do bispo de Roma sobre o restante da igreja era parte do plano de Deus. Então ele via como plano de Deus essa supremacia do bispo de Roma em relação aos demais bispos. Argumento 2. Jesus Cristo deu a Pedro as chaves do reino e a providência tinha levado o velho pescador à capital do império. Ora, se eu sou bispo de Roma, sou bispo de uma cidade em que Pedro foi o primeiro papa, então a minha autoridade está consolidada, eu estou no lugar certo. Terceiro argumento: Pedro era a pedra, segundo Leão. Pedro era a pedra sobre a qual Jesus Cristo tinha prometido edificar a sua igreja. Portanto, se Pedro é a pedra e Pedro foi o primeiro papa, então Leão continua sendo esta pedra que responde pela edificação da igreja na terra, entendia Leão. Quarto argumento que Leão colocava: foi a Pedro, dizia Leão, foi a Pedro que o Senhor disse diversas vezes: apacenta as minhas ovelhas. Portanto, foi dado ao bispo de Roma apacentar, não a outro, não aos demais apóstolos, só a Pedro, o bispo de Roma. Portanto, eu recebo para mim, dizia Leão, esta autoridade de apacentar todas as ovelhas do mundo, fazem parte, portanto, do meu aprisco. O quinto argumento de Leão para a sua supremacia diante dos demais bispos e, inclusive, do poder temporal, diz: tudo que as Escrituras dizem sobre o líder dos apóstolos também vale para os seus sucessores, os bispos de Roma. Então, tudo que havia sido dito a Pedro, portanto, era aplicável aos bispos de Roma que vieram em seguida, inclusive a ele, né? Inclusive a ele. O que nos chama a atenção é que o Novo Testamento, especialmente Atos dos Apóstolos, não trazem essa ideia de que Pedro era o líder dos apóstolos. Inclusive, o apóstolo Paulo, em Gálatas, questiona Pedro, em palavras simples, dizendo que ele era um dissimulado, que ele era um falso. Porque quando Pedro se reunia com os gentios ali, comia com eles, quando chegaram os judeus de Jerusalém, Pedro se distanciou deles. Aí Paulo viu isso, essa falha de caráter de Pedro. Um papa com falha de caráter, um falso, um dissimulado, que não assumia sua posição teológica. No entanto, Leão dizia que Pedro era o líder dos apóstolos. A gente não consegue ver isso no Novo Testamento, mas era um argumento de Leão que estamos vendo, né? O sexto argumento de Leão: por isso, a autoridade do Papa era parte do plano de Deus e existiria para sempre. Então veja só, né? Esses argumentos de Leão, para quê? Para sustentar a supremacia papal do bispo de Roma sobre os demais bispos do Império Romano e, inclusive, sobre o poder temporal, que eles começavam a assumir em Leão este poder temporal, negociando com os invasores, e vamos ver com Gregório I assumindo a parte política da cidade. E o principal argumento de Leão, ele tirava do texto bíblico, que é esse aqui, ó, Mateus 16, 15 a 19, que passo a ler. Esse texto você conhece. Leão tirava daqui a sua autoridade sobre os demais bispos. E diz o texto: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe perguntou: bem-aventurado, afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus.
Esse é o principal argumento retirado da Bíblia de Leão. Pedro é a pedra. Foi dado a ele as chaves, isto é, a autoridade. Pedro disse: nós, demais bispos de Roma, herdamos essa autoridade. É o que Leão pensava. Aliás, não é só Leão, né? Os demais bispos, os demais papas, inclusive hoje, é um dos entendimentos da Igreja Católica Romana. Isto aqui que estamos vendo, que nasceu com Leão no V século. Estamos no século XXI. A Igreja ainda permanece com esse entendimento. E eu quero apresentar nesse próximo slide a resposta de Pedro. Não vou combater essa ideia de Leão. Eu vou chamar Pedro para falar sobre isso. Eu vou chamar próprio Pedro, que é considerado Papa, primeiro Papa, dado a ele as chaves do reino dos céus. Chama Pedro para responder para nós esta posição, esse entendimento de Leão. E então eu vou ler 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 4 a 10. A epístola, segundo Leão, do primeiro Papa, né? Pedro, que diz assim: chegando-se, palavras de Pedro, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu queria que você pensasse no começo desse texto aqui, ó. Chegando-vos a ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens. Veja só, no entendimento de Pedro, quem é a pedra? Era ele? Não. Era Cristo. E ele, como os demais cristãos, eram pedras, isto é, ele nunca foi pedra sozinho. Ele dizia: e vocês, como pedras que vivem, isto é, cada cristão uma pedra. Mas a pedra que vive é Cristo Jesus. No versículo 6, na próxima tela, Pedro continua dizendo as seguintes palavras. Próxima tela. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. A pergunta é: qual era a pedra para Pedro? Era ele? Não. A pedra é Jesus Cristo. Seguindo o texto, do versículo 8 a 10, diz o seguinte: Pedro continua: pedra de tropeço, falando de Jesus Cristo, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Você está percebendo? Que nós chamamos Pedro para responder a Leão primeiro. É como se Pedro disse assim: Leão, eu nunca fui a pedra sempre foi Cristo. Então a pergunta é: como nós podemos interpretar o texto de Mateus? Pedro, quem diz o povo que sou eu? Eles responderam: e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? A resposta de Pedro. A frase de Pedro qual era? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, o próprio Cristo é a pedra.
E Pedro reproduz esse entendimento na sua carta. Na sua carta. Portanto, o próprio Pedro desconstrói o argumento de Leão I, em que Pedro era pedra e que sobre os bispos de Roma Deus iria edificar a sua igreja. Só cego não enxerga. Eu espero que você enxergue. Eu queria terminar com esta reflexão. É muito bom ter um pai. É muito bom. É muito bom ter um papa, um pai sobre nós. No entanto, a Bíblia revela quem é o verdadeiro papa sobre nossas vidas. Eu tomo mais uma vez as palavras de Jesus Cristo em Mateus 6, 31 e 32, que diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. É isto mesmo. O Pai. Quem é nosso Papa? É Jesus Cristo. É o Pai Celestial, o nosso Pai. Não precisamos de pais nesse nível de colocar nossas esperanças eternas, nossas vidas em cima de um homem, né? E deve ser assim. Eu queria terminar gerando essa reflexão no seu coração. Jesus disse claramente: o Pai de vocês, isto é, o Papa. Quem é o nosso Pai? É o Pai Celestial. Não precisaremos de nenhum pai espiritual além deste, de nenhum Papa além do Pai Celestial. Que essa palavra de Cristo possa encontrar lugar no seu coração e que a sua vida, que o seu futuro, que as suas esperanças estejam depositadas nas mãos do Pai Celestial e não nos pais terrenos. Eu fico por aqui. Deus o abençoe. Até semana que vem.